Bom, existem alguns pontos essenciais para que o coach consiga fazer uma sessão de coaching verdadeiramente transformadora. Um desses pontos é saber ouvir. Literalmente, durante uma sessão de coaching, geralmente um bom coach, um coach atento, ele ouve de 70% a 80% da sessão. Isso mesmo, passa a maior parte do tempo ouvindo, e o restante, 20%, ele faz as perguntas que geram reflexões. Em alguns casos, quando o coach domina algum assunto específico, por exemplo, o investimento financeiro, alguma área da vida, o coach pode tirar alguns minutos da sessão para fazer uma troca de experiência, falar da sua experiência, mas sempre lembrando que o alvo da sessão não é o coach, e sim o cliente, o coach, que você está fazendo uma sessão para que ele alcance seus objetivos. E o que faz uma sessão valiosa, além das perguntas poderosas, é o que eu chamo de escuta empática, ouvir na essência. Então você fica conectado com o seu cliente, entrando na mesma realidade interna do seu coach, concentrado em receber uma comunicação, interpretar essa comunicação sem julgamentos e com a devida profundidade e respeito que o seu cliente merece, para então você fazer uma nova pergunta que vai gerar outro ponto de reflexão e outro movimento, outra mobilidade. É importante que você, como coach profissional, antes da sessão, deixe tudo preparado. Desde a ferramenta que você pretende usar, a limpeza do ambiente, a organização da tua mesa, da tua área, caso você atenda presencialmente, né? Ou se você optar em atender online, é importante que você tenha uma internet veloz, um bom computador com câmera e com resoluções de alta definição. E claro, um local com privacidade, porque esses pequenos detalhes são fundamentais para transmitir profissionalismo e segurança para o teu cliente. Isso, a pessoa do outro lado, mesmo online, ela sente isso. E eu te digo que um dos maiores problemas que diversos coaches têm passado hoje em dia está na insegurança e não saber perguntar. Primeiro, eles não ouvem o que o cliente tem para dizer. Então eles ficam remoendo as perguntas dentro da própria cabeça, tipo, o que eu pergunto, o que eu pergunto, o que eu pergunto. Outros já vêm com perguntas prontas e nem sempre condizem com o que o coach acabou de dizer. Isso acaba quebrando a sessão. Mas por que eu estou te falando isso? Porque aqui nesse curso você vai ter um acompanhamento direto e não vai ter esses tipos de dificuldades. Algo que também quebra a sintonia entre coach e coachee é quando o coach não sabe o que perguntar, e mesmo após ter praticado diversos pro bonos. Pro bonos são atendimentos na hora do treinamento, treinamentos não pagantes, atendimentos não pagantes. Então o que eles fazem? Pegam as perguntas das apostilas e ficam lendo. Só que eu te falei já na outra aula que é importante internalizar as ferramentas. Por isso que esse curso ele é um curso de auto-coaching, para você praticar a cada momento. Você internalizou a ferramenta, você vai entender, você vai dominar e você não vai passar por nenhuma dificuldade desse tipo. Questão de prática, a gente vai aprofundando passo a passo, aula a aula. Por isso que eu enfatizo que a importância em dominar as principais ferramentas de coaching, internalizar elas, sentir elas, escolher suas ferramentas preferidas, primeiro praticando em si mesmo, depois em pessoas próximas, seus clientes pro bonos, pode ser familiares, amigos, convidados, para então você entrar no mercado de trabalho com confiança, sabendo o que fazer. Eu gosto de acompanhar meus alunos após as formações, então estou sempre aberto a responder dúvidas, a ajudar vocês com cada vez mais intensidade e ajudar vocês a se melhorarem como pessoas e como coaches profissionais. Em outro momento eu falei a respeito de dominar 10 ferramentas e ter algumas cartas na manga, lembra disso? Pois é, para uma sessão sair da melhor forma possível é de extrema importância que você pratique e que você esteja cada vez mais atento aos movimentos silenciosos do coaching. Atento às coisas que são ditas nas entrelinhas, a postura, o movimento corporal. Por exemplo, em algumas sessões, o coach profissional tem que ter a sensibilidade de trocar a ferramenta, porque nem sempre o coach precisa de uma determinada ferramenta naquele momento. E eu vou te dar uma sugestão de seguir de ordens de ferramenta, mas nem sempre encaixa. Isso você tem que estar atento. Vou falar um caso que aconteceu comigo para você entender melhor. Certa vez eu estava atendendo um cliente que queria uma evolução na carreira artística e eu tinha previamente preparado uma ferramenta para ele, para aplicar naquele dia. Era um atendimento online, então logo que a gente abriu o Skype, ele me disse que estava passando por um problema particular e esse problema particular na família dele estava afetando a carreira.
Isso era a quarta ou quinta sessão. Então eu entendi o seguinte: naquele momento eu me foquei em ouvir com muita atenção o que ele estava necessitando, o que ele precisava me contar. E simplesmente eu puxei as minhas ferramentas na manga, tirei minhas cartas na manga e fluiu super bem. Imagina quantas perguntas eu fiz para eles: 6, 7, 8, 9 perguntas, puxando ferramentas simples e poderosas, e a sessão foi maravilhosa. Por que isso aconteceu? Porque eu estava com cartas na manga. Então foram 7, 8 perguntas e foi incrível. Essas cartas na manga ou ferramentas coringa eu vou ensinar para você, não se preocupe, mais adiante a gente vai abordar isso. O importante é que nesse momento você vá expandindo gradativamente a sua consciência. E esse processo de aprendizagem é realmente assim, aos poucos, degrau por degrau, você vai encaixando melhor os conceitos, as ideias de coaching, como fazer uma sessão. Então eu peço que você extraia ao máximo cada ensinamento aqui e aprofunde o seu autoconhecimento dia após dia. Por isso que eu te falo, tenha um caderno de anotações, anote, escreva. Quando você escreve, você ativa os dois lados do seu cérebro, o lado racional e o lado emocional, porque nós vamos trabalhar junto todas as questões. Escreva numa folha o seguinte, fazendo uma reflexão sincera sobre si mesmo. Você é uma pessoa que ouve os outros, ou você verdadeiramente está mais prestando atenção no que a outra pessoa tem a dizer? Você ouve a si mesmo ou aos outros? Então eu vou ajudar você agora. É o seguinte, reflita o quanto você corta o assunto de outra pessoa, quando você intromete no meio do assunto de outra pessoa. E se você não deixa o outro terminar o raciocínio, sabe o que isso significa? Que você não se importa com o assunto que a outra pessoa está dizendo. Pode parecer cruel, mas é verdade. Pessoas que interrompem as outras, elas costumam achar que o que elas próprias têm a dizer é muito mais importante do que o que a outra pessoa está falando. Isso é um ponto, né? Outra coisa a ser avaliada é a questão da educação. Enquanto uma pessoa fala, o outro educadamente deve estar ouvindo. Isso vale muito para uma sessão de coaching. Então, ouvir é fundamental, além de ouvir na essência, além de ser uma questão de educação, isso faz com que conecte as almas, as pessoas se conectam, a sessão flui, acontece o flow, uma interação muito grande, acontece inconscientemente. As pessoas ficam ligadas, porque uma sente que a outra valoriza, o teu cliente vai sentir que você, ao ouvir, está valorizando. Aquela sessão que eu fiz, meia dúzia de perguntas, o cliente se achou fantástica, entendeu? Porque houve uma conexão. Então agora faça mesmo uma autoavaliação, o quanto você está disposto a ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. De 0 a 10, o quanto você ouve com empatia. 0, você não ouve nada. 5, às vezes você tem interesse. E 10, você sempre está conectado com empatia. Me diz o quanto essa reflexão impactou no seu modo de pensar e agir. E me diz mais, o que você se compromete a mudar daqui para frente para melhorar a sua escuta empática. Como um bom coach, é preciso saber disso, tá? Que você precisa ouvir. E eu preciso também saber como você está se sentindo. Então me procura nas redes sociais, me manda um WhatsApp. É importante que exista essa conexão. Que você me manda um e-mail. Se eu não responder no momento, alguém da minha equipe vai me encaminhar, eu vou ler depois e vou te encaminhar o mais rápido possível a sua resposta. É importante isso. Esse curso, para mim, mais do que nunca tu possa imaginar, é um curso de autotransformação. Por isso que você vai cansar de me ouvir falando. Faz o exercício, me manda, quero saber como é que você está fazendo, sabe? Quero saber como é que você está. É um curso de autotransformação, mudança interior, de dentro para fora. Essa é a grande essência do coaching, é muito mais do que ferramentas, é a transformação. Essa é a grande sacada dos coaches de sucesso, porque eles vivem a transformação diariamente. Eles pegam o coaching e aplicam dentro da sua casa diariamente. Isso faz toda a diferença na performance pessoal, na performance profissional, na vida como um todo. Eu espero que você viva, que você sinta essa essência, que você sinta essa filosofia do coaching. Para mim o coaching é filosofia de vida. Eu quero te passar o máximo dessa filosofia neste treinamento. Combinado? Até a próxima aula. Um abraço.